Crédito Rural. Felipe Prince, que é economista e CEO da Intecred, e o diretor executivo do BTG Pactual, Felipe Monteiro, vão comentar aí os desafios e as oportunidades para a próxima safra. Sejam bem-vindos, Felipe Prince e Felipe Monteiro. A palavra é de vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nesse evento tão importante, tão especial, com um público tão seleto que nos acompanha aqui no auditório e também pela internet. Agradecer a Aliari, ao Carlos Barbosa e parabenizando pelo sucesso, pela trajetória de sucesso do Grupo Aliari. Bom, pessoal, então, nosso objetivo aqui agora, eu, Felipe Prince, junto com o meu xará, o Felipe Monteiro, nós vamos falar sobre os desafios e as oportunidades, aí, as estratégias do crédito na próxima safra, né, na safra 22-23. Tá? Eu trouxe esse gráfico aqui só para a gente se lembrar, né? Nos 2 últimos anos, o PIB do agronegócio, ele apresentou um grande aumento, uma participação recorde aí no valor do PIB da economia, chegando aí em 2021 a 26%, 27%, a estimativa agora também para 2022, em função desse aumento dos preços de commodities, né? Tivemos a pandemia, muitos investidores transferiram seus recursos para as commodities, tivemos desvalorização cambial, né? O dólar que estava ali na faixa de 3 foi para 4, 5, então isso naturalmente melhorou bastante a receita aí das cadeias exportadoras da soja, do café, do algodão, o milho também que o Brasil tem exportado cada vez mais, das cadeias de carnes, né? Então, isso provocou esse aumento da participação, né? E se a gente olhar aqui o crescimento separado entre lavouras e pecuária, a gente vê que na atividade agrícola, esse aumento é maior do que no crescimento da pecuária, né? Se o agronegócio brasileiro fosse um país, pessoal, em 2021, o agronegócio brasileiro teria sido o segundo país que mais cresceu no mundo, né? Essa taxa aí de 10,5%, praticamente o dobro da taxa de crescimento mundial aí da economia no ano passado. Então, esses são números muito importantes que a gente gosta de lembrar, mas aí, né, chegamos final do ano passado, começo desse ano, mais alguns problemas que nós tivemos na questão logística, na questão do conflito Rússia e Ucrânia. E eu trouxe esse gráfico de nuvem de palavras, que é do relatório do Banco Central, que ele mostra quais são os riscos mais relevantes, aí, segundo gestores de instituições financeiras. E a gente vê ali bem destacada a questão da inflação, né, que justamente é um dos pontos que tem preocupado bastante aí os governos, seja no Brasil ou em outros países também, para controle aí dos aumentos de custos de produção. E qual que é a resposta, gente? A resposta do Banco Central, quando você tem inflação, preço de energia subindo, preço das commodities subindo, inflação batendo no consumidor, no supermercado. A resposta dos bancos centrais é aumentar a taxa de juros. E nós tivemos esse aumento de taxa de juros não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos. O Fed, que é o Banco Central americano, aumentou a taxa de juros, o Banco Central Europeu também, né? A inflação alta não foi um problema só aqui no Brasil, mas foi um problema mundial, né? Os Estados Unidos com a maior taxa de inflação desde a década de 80. Então, isso aí se reflete no aumento da taxa Selic, aquela taxa básica de juros, que a gente escuta lá na televisão, a reunião do Copom decidiu aumentar a taxa de juros. E essa é uma medida para você tentar segurar, tentar
combater a inflação. É um remédio amargo, que ninguém gosta de tomar, mas é a alternativa para poder segurar esse problema macroeconômico que afetou não só o Brasil, mas o mundo todo. E isso aí acaba refletindo no custo de crédito, devido ao aumento da inflação, que significa aumento dos custos de produção, né, para a produção de soja, produção de milho, produção de café, pecuária de corte, pecuária de leite, hortifruti, para todas as cadeias, a gente tem esse aumento dos custos. Os bancos centrais têm que aumentar, subir os juros e também aumenta o custo de produção, porque nós vamos ter um crédito mais caro do que a gente teve no ano passado, em comparação aí nesse período aí de 12, 18 meses, a gente teve essa escalada aí da taxa de juros na economia, né? O que é a notícia boa para a gente, essa é uma mensagem, né, que nós conversamos, o Felipe Monteiro e eu, para trazer para vocês, é que apesar desses juros mais altos, mais elevados hoje, existe uma perspectiva, pessoal, isso é importante, tá? A gente está atento em relação a isso, existe uma perspectiva de que a partir aí dos próximos meses, especialmente a partir de 2023, é que a taxa de juros volte a cair, né? Porque espera-se que haja um controle da inflação, inclusive em julho nós tivemos uma deflação no Brasil, né? Foi uma queda dos preços aí por conta de queda no preço de energia, por conta de desoneração tributária, né? Queda de impostos, isso acabou diminuindo a pressão inflacionária, então a expectativa é que para o futuro aí a taxa DI, né, de depósito interbancário, taxa que nos indica aí uma expectativa de taxa de juros futura, está nos mostrando que nós vamos ter uma queda aí para 2023. Então, isso vai significar uma... Legal dizer que essa taxa aqui é a taxa de 12 meses, tá? Então, é a taxa futura de 12 meses. Então, ali em maio, o mercado via que essa taxa estaria em 12 meses em 13,30, chegou até quase 14, e aí, começo desse mês, você já vê essa taxa caindo para 12 meses, tá? Excelente. É importante falar do cupom cambial também, Felipe, se quiser. Esse movimento lá fora, a gente puxou aqui a taxa de juros mais cedo do que lá fora. Então, lá fora foi um pouco mais tarde. Isso acaba fazendo com que a curva de juros em dólar continue ainda num nível mais alto. Então, você vê um salto ali, que estava em torno de 3, ela subiu 150 bases em dólar, que é muita coisa, e ela ainda continua nesse nível. Então, aquele crédito que é feito em dólar aqui no Brasil ficou bem mais caro. Tá? Então, é legal dizer isso. E a gente ainda não vê essa curva caindo. Tá? Ela ainda está no nível mais alto. Estável nesse nível. Exato. Excelente, Felipe. Então, pessoal, eu trouxe aqui uma planilha, que é do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agrícola, que é muito importante, porque é isso daqui que os bancos que estão financiando o agronegócio, seja aí bancos públicos, bancos privados, fundos de investimento, eles se preocupam muito com isso, né? A gente tem aí um aumento de 76% no custo de produção de soja, da safra 21-22 para a safra 22-23. Quer dizer, é um aumento assim, muito significativo, principalmente ali na linha de fertilizantes e corretivos, a segunda linha, um aumento de 151%, né? Aumento também do custo de defensivos, de sementes, operações mecanizadas, aumento também dos custos financeiros, né? Naturalmente por causa da subida da taxa de juros. Então, a gente está falando hoje aí que um produtor de soja no Mato Grosso, com uma produtividade média de 58, 59 sacas por hectare, vai ter um custo de saca de soja de R$ 111 contra 63 no ano passado. Quer dizer, aqui estamos falando de um produtor com área própria, tá? Não tem custo de arrendamento aqui. Ou seja, gente, é um aumento aí expressivo no custo de produção. E se a gente olhar a renda desse produtor, né, aí considerando um preço de saca de soja R$ 155, que é hoje aí o pessoal tem travado nessa região, mercado futuro, e considerar o lucro com o produtor de área própria, ainda está com um resultado mais tranquilo, mais satisfatório. A questão é para produtor com área arrendada, né, que está com uma margem ali operacional de R$ 661 por hectare. Então, é uma preocupação maior, né, não tem muito espaço para quebra de safra, não tem muito espaço para queda de preço, a margem ela realmente está um pouco mais apertada aí devido à elevação dos custos de produção.
Então, esse cenário é importante a gente ter em mente aí, porque isso se traduz no risco, se traduz no custo do crédito, se traduz na disponibilidade de recursos para as revendas e para os produtores também, esse cenário, né? E aí, gente, aqui só para poder mostrar algo, um número que nós gostamos de apresentar, que foi uma pesquisa que nós fizemos com produtores, perguntando qual que é a relevância do crédito para a atividade agrícola. E aqui, produtores de diferentes cadeias produtivas, né? E a gente vê que, para 70% praticamente, o crédito é considerado relevante ou muito relevante. Então, demonstra aí a importância do crédito rural para a atividade agrícola. E a gente fez uma outra pergunta, que qual que é a principal dificuldade que você tem hoje para contratar crédito? E a resposta ela foi, de certa forma, surpreendente, por um lado, e por outro lado a gente já esperava, que é a questão da dificuldade de se fazer esse crédito. Excesso de documentação, excesso de burocracia, alta exigência de garantias, foram respostas aí mais importantes do que a alta taxa de juros. Se você olhar essa pesquisa para outros segmentos da economia, em geral, a alta taxa de juros ela acaba ficando com uma importância maior. Então, isso mostra que, realmente, a gente precisa melhorar o processo de crédito rural, o processo de concessão, mudar o processo de um modelo analógico, de um crédito analógico para um crédito digital, mais ágil, que possa permitir que haja diminuição aí dessas questões, né? E aqui, gente, já para eu poder encaminhando aí para o final, a questão do Plano Safra, né? Aquele plano que é anunciado todos os anos pelo Ministério da Agricultura, a gente teve um aumento de 36%, então o crédito safra aí na faixa de 340 bilhões de reais para a safra 22/23, foi um aumento aí bastante comemorado pelo governo, principalmente num ano de dificuldade fiscal, tendo que pagar plano emergencial para diferentes setores, mas esse aumento de 36%, ele é muito aquém da necessidade do setor. Como a gente está falando de um aumento de custo de 80%, né, exemplificando ali a questão da soja, e que também acontece nas outras cadeias produtivas, você aumentar o recurso em 36%, ainda não consegue satisfazer essa demanda toda, essa demanda total do crédito. Então, por isso, nós temos que trazer alternativas de financiamento, trazer bancos privados, linhas alternativas, envolvendo operações de crédito com mercado de capitais, com instituições financeiras, para ajudar os nossos clientes, para ajudar os nossos produtores a se financiarem, né? Então, esses são aí os desafios que a gente vê, né? Aumento de custo de produção, aumento da taxa de juros, né? E uma diminuição da liquidez, ainda a questão do seguro rural, que é um problema no Brasil, né? A gente ainda tem pouca área com seguro, e aí as estratégias e oportunidades que o Felipe Monteiro vai falar um pouco para a gente, e nós vamos debater também daqui a pouco no painel com o doutor Adalto e a doutora Michele sobre a questão dos títulos de crédito, principalmente a CPR, né, a Cédula de Produto Rural, que é o principal título aí do agronegócio para financiar a atividade. Então, existem mudanças, existem marcos importantes que a gente vai falar aqui um pouco para vocês também. Então, acho que é até legal dizer, né, assim, aqui do banco também, né, do BTG, que sempre foi visto como um banco mais de mercado, de investimentos, mas que também é um banco de crédito, né? Então, a gente hoje está com uma carteira de crédito de 120 bilhões de reais, aproximadamente, dos quais muitos bilhões estão para o setor agro, tá? E a gente, nesse ano, a gente, vendo esse cenário, a gente pensou que a gente deveria entrar, sim, num nicho de crédito um pouco mais abaixo, né? Porque o nosso foco sempre foi grandes empresas, grandes tickets, né, de crédito. E a gente lançou um produto, já pensando nessa jornada digital, com tickets pequenos, né? A partir de mais ou menos R$1 milhão a gente já está conseguindo fazer. Hoje a gente está focado em soja e milho, né, que são aí as commodities mais abundantes no mercado, e a gente fez uma jornada de concessão direta de crédito, né, ao produtor rural. Então, a gente pensou muito no seguinte: o produtor rural ele não vai entrar no site e vai fazer o pleito de crédito, né? Então, a gente pensou muito em revenda de insumos. A
A gente sabe que as revendas, até por essa falta de crédito, elas têm que dar o crédito. Muitas vezes a própria revenda corre o risco de crédito e ela precisa dar esse crédito. Ao fazer isso, ela acaba tomando dívida contra alguma química e ela também dá o crédito para o produtor. Então, ela vira uma espécie de mini banquinho. Ao fazer isso, ela não consegue crescer, ou seja, ela tem ali um certo limite de crédito que ela pode conceder. Então, a gente pensou numa... E aí, ao fazer isso também, ela fica com o ativo na mão, né? aquele recebível que muitas vezes não está bem feito. Né? Assim, eu já vi vários casos de revendas querendo ceder crédito, acessar mercado de capitais, e a gente olha aquele título, ele não está bem feito, não está nem assinado, muitas vezes, né? Ou alguma pessoa que não tem poderes assinou. Então, a gente dá uma dica muito grande nesse tema, que se você for fazer isso, deixe um título líquido na sua mão, executivo. Ou seja, muitas vezes a revenda conhece o produtor há muito tempo e ela dá aquele crédito, né, faz aquela venda a prazo e depois ela quer, de alguma maneira, usar esse título ou para uma venda ou para tomar um crédito baseado naquele título. Mas quando o banco olha o título, ele vê que aquele título ele vale pouco para o banco. Então, parece uma coisa meio óbvia, mas isso ainda é muito feito. Então, essa é uma dica que a gente também dá assim, muito forte. Caso vocês queiram fazer o crédito, né, tenham um título executivo na mão. Porque o produto de CRA ou de cessão de recebíveis direta, ele fica muito mais fácil. Tá? E a gente lá no banco, a gente pensou num produto de concessão direta de crédito ao produtor, em que a revenda não precisa fazer isso. Ou seja, a gente criou um portal em que é como se fosse ela dando o crédito, mas com os recursos do banco. Tá? Então, você acompanha tudo que está acontecendo, e esse dinheiro cai à vista na sua conta, tá? Lá da revenda, ou seja, como se fosse o produtor rural comprando à vista aquele insumo. Com isso, você ofere uma liquidez e você consegue crescer mais. Né? Ou seja, você muitas vezes entra em alguma região nova que você não conhece aquela base de cliente. E você não tem aquela segurança em dar crédito para aquela base. O banco consegue fazer isso. Mesmo um cliente novo, o banco consegue fazer isso. Então, assim, a gente, quando olha para as revendas, até crédito para elas, muito do que foi falado aqui, né? Esse item 1 aí é super importante, né? Governança corporativa. Então, tem muita revenda que não tem um balanço bem feito, né? A gente, quando vai ver o balanço, ele não está tão claro, então isso é uma coisa importante. Processos, tudo do que foi dito aqui, no final, reflete-se em um crédito mais fácil. Então, isso é super importante. Esse item 2 é um pouco do que eu falei, né, do título executivo. Então, prezem muito por isso. Se vocês decidirem ganhar margem, eu vejo muita revenda que, obviamente, pensa nessa margem financeira e ela faz isso. Mas, quando ela precisa tomar um crédito, ela tem que bater no banco para poder tomar esse capital de giro, que quando o banco olha o balanço altamente alavancado, acaba ficando caro esse crédito. E aí você entrega toda a tua margem financeira por conta disso. Então, não é um negócio eficiente. Então, pensem muito nisso também. A tecnologia hoje, né, permite que a gente consiga olhar para esse cliente final de uma maneira hoje muito mais fácil, né, muito mais ali certa. Então, isso permite que o banco também consiga entrar nesse nicho de ticket mais baixo de uma maneira mais segura. Então, a gente hoje já tem essas ferramentas para isso. Acho que muito mais, às vezes, do que algumas revendas, que concedem um crédito, mas com uma falta ainda de ferramenta. Então, a gente consegue fazer isso. Então, a gente pensa muito no mundo em que a gente firma essa parceria com as revendas, né? Então, a gente tem essa opção de crédito direto ao produtor, em que a revenda recebe os recursos à vista. Se a revenda quiser ficar com esse crédito, não, ela fala, não, eu que vendo, eu que faço o crédito, o cliente é meu. Tudo bem, você faça o crédito, mas faça bem feito. Título executivo, tenho sempre isso em mente. E aí, depois, a gente, entre banco e revenda, a gente negocia essa carteira de recebíveis, né? Essa é uma outra alternativa. E, por fim, lá no banco, a gente pensa muito nesse conceito de one-stop shop, né? Ou seja, a gente hoje no banco tem crédito para o setor, seguro para o setor, temos uma trading company dentro do banco também, fazemos câmbio, fazemos hedge, temos área lá de research e mercado de capitais. Então, a gente tem o pacote completo dentro do banco para esse fim, tá? Acho que é isso.
vai falar alguma coisa desse? Aqui um pouquinho do que a gente está fazendo hoje, né? Aqui é só um exemplo. A gente hoje atinge o produtor rural pessoa física, né? Obviamente a gente faz um filtro de crédito dele. A gente hoje está atuando em soja e milho, safrinha. A gente está atuando praticamente no Brasil inteiro que tem soja e milho. Tem que ter um histórico, né, de plantio, etc. E a gente faz isso tudo por um portal super simples. Então, é uma jornada que é para ser simples, né? A gente mira ali, entre o pleito do cliente de crédito até a gente colocar o dinheiro na conta, 15 dias, não muito mais do que isso. Isso para ticket de até 25 milhões de reais. Tá? Então, é isso. Obrigado. Ok, gente. Obrigado. Se tiverem perguntas. O custo de produção. O slide que mostra o custo de produção, Príncipe. Acho que é o anterior. Esse aí, né? Não, o próximo. Esse. Mais um. Acho que é o próximo. Não, para frente. O próximo. Esse aí, né? A gente vai ter um stand amanhã também lá na feira, então eu vou estar lá também. Se vocês quiserem tirar mais dúvidas, a gente vai estar lá, tá? Os 3 dias. Obrigado.